Olá, olá! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos aqui ao canal Somos Espiritismo para mais uma live. E a live da nossa noite hoje vai ser live livre. Nós, infelizmente, tivemos um problema com a nossa convidada, ela não pôde participar, nós não conseguimos mais contato com ela. Desejamos que esteja bem, estamos orando, né, para que tudo fique bem com ela. Afinal de contas, ninguém sabe o que aconteceu, mas desejamos todo bem para ela. E hoje vamos fazer uma live livre, uma live de um formato muito diferente. Nós vamos pegar este livro aqui, vocês conhecem? Vamos abrir ao acaso ou abrir sorteado, né? Porque espírita não gosta da palavra ao acaso, então vamos abrir sorteado e vamos responder perguntas, vamos falar coisas, certo? Então é isso. Antes de mais nada, eu queria convidar a todos para nós fazermos aquela oração, né, aquela prece. Quem se sentir à vontade, por favor, pode fechar os olhos, respirar lenta e profundamente. E assim vamos agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, de amor, justiça e bondade, pelo dia que tivemos hoje, por tudo que nos aconteceu, pois acreditamos que tudo que acontece são aprendizados, tanto sejam coisas que na nossa ótica possa parecer coisas boas, possa parecer coisas ruins, mas no fundo, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado porque nós não estamos aqui nessa vida corpórea a passeio. Nós estamos sempre aprendendo, sempre colhendo aprendizados, amealhando conhecimentos. Pois a vida verdadeira é a vida do espírito, é a vida no mundo espiritual. Essa passagem que nós estamos aqui temporariamente, vestidos nesse corpo de carne, nesse avatar, é para que nós possamos evoluir e assim seguir a nossa jornada, a nossa trajetória. Que os bons amigos do mundo espiritual possam estar conosco, nos ajudando, nos intuindo, para que nós possamos ter uma live muito boa, cheia de aprendizados. Muito obrigado, graças a Deus que assim seja. Muito obrigado pela presença de todas, de todos aqui. Eu sou o Ed Moura, você está no canal Somos Espiritismo do Instagram. E vamos lá, né? Como prometi, Livro dos Espíritos. E vamos lá. Como a gente faz, né? Antes eu quero mandar aqui o meu abraço para todos e todas que estão aqui conosco, viu? Muito obrigado mesmo pela presença. Vamos ver o que vai dar. Abri. Olha que interessante. Tá espelhado aí para vocês, né? Da volta do espírito à vida corporal. Primeira pergunta. Bom, quando o espírito volta à vida corporal, ou seja, isso aqui é uma clara referência à reencarnação. É uma clara referência à reencarnação. Prelúdio da volta. Então vamos lá. Opa, muito obrigado, seja bem-vindo. É lindíssima, minha esposa está aqui também. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? E aí, o que vocês acham? O espírito sabe a época que ele vai reencarnar? Será que quando a gente estava lá no mundo espiritual, a gente estava na erraticidade, é o nome que se dá. Então, chega um momento em que a gente vai reencarnar. Aí fica aquela dúvida, a gente sabe quando a gente vai reencarnar? Aí a gente faz uma pergunta também ao contrário. A gente sabe aqui quando a gente vai desencarnar? Não. A gente tem uma ideia, né? Tem pessoas que têm mais ou menos uma ideia de quando vai desencarnar. Mas nós não sabemos a hora e o dia exato para isso. É como diz o Haroldo Dutra Dias, a nossa passagem está comprada. Só não está marcada ainda. Mas um dia a gente vai. E lá no mundo espiritual acontece o contrário. Opa, o João Calteiro está dizendo aqui, ó, ele cumpre o tempo como espírito, estudando e se preparando. Exatamente, João, isso mesmo. Então, quando ele está lá no plano espiritual, na erraticidade, quando vai se dar o momento dele reencarnar, pelo que eu já li, eu acho que sabe.
Eu acho que sabe. Então ele sente mais ou menos uma coisa assim, que está chegando a hora, então ele planeja. Então, assim, dependendo do planejamento dele, ele tem que esperar o mundo, as circunstâncias estarem favoráveis para ele reencarnar. Olha só o que os espíritos respondem. Vou ler a pergunta de novo. Pergunta número 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Resposta. Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo. Como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando tudo isso se dará. Olha só. Pressente quando eles têm que reencarnar. Como acontece com o cego quando ele chega perto do fogo. Ele não vê o fogo, o cego, mas ele vê o calor. Ele sente o calor. Ele sente o calor. Então ele está pressentindo que ele vai reencarnar. Né? Sabe que tem de retomar um corpo. Como sabeis que tem de morrer um dia. Por exemplo, o espírito sabe que ele tem que tomar um corpo. Ele sabe que ele precisa. Assim como eu, você que está aqui na live, todos nós que a gente sabe que um dia a gente vai ter que largar esse corpo. O corpo que a gente atualmente está investido nele. Né? Mas ignoram quando isso se dará. E aqui ele faz uma referência a 166. Deixa eu ver aqui. O que é 166? Vamos lá, paciência. Porque aqui a coisa é analógica. Aqui o 166 fala da reencarnação, no mesmo livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então é isso. A reencarnação existe para a gente evoluir. Não tem como a gente falar de uma evolução completa se a gente não reencarna. Nós, espíritos que estamos nessa condição, de certa forma atrasada, porque há um momento em que o espírito não reencarna mais, compulsoriamente. Ele reencarna se ele quiser, se ele for um missionário. Mas, assim, de uma forma obrigatória, não, quando o espírito está evoluído. No nosso caso, nós precisamos sofrer uma nova encarnação. E ele fala que sofrer. Por quê? Porque nós vamos reencarnar em condição de provas e expiações, quando não em condições primitivas. Quando está mais atrasado ainda, ou seja, está mais... não é atrasado, né? Vamos falar o termo certo. É quando está assim mais jovem, mais novo, mais próximo da... Deus cria a gente como espírito, né? E depois que ele nos cria, o que faz? A gente começa a reencarnar. Então, assim, no começo, as reencarnações são sucessivas. A gente não fica muito tempo na erraticidade, quando a gente é espírito ainda primitivo. A partir do momento que a gente vai ganhando consciência, que a gente vai tomando consciência, vai começando a entender mais ou menos o que é o bem e o que é o mal, aí a gente já começa a planejar nossas reencarnações. E quando a gente planeja, isso requer o quê? Um certo tempo na erraticidade, porque as coisas não acontecem assim sucessivamente. Então tem um momento para reencarnar. Vai que um momento em que o mundo esteja passando por uma situação complicada e a gente precisa estar lá nessa situação complicada por algum motivo. Vai que o mundo esteja passando por uma situação de bonança, de maravilhas, e a gente precisa estar lá para, inclusive, passar. Porque não podemos nos enganar. Tudo que a gente vive no mundo, assim, igual a Terra, provas e expiações, o nome já diz. Se você vive em um momento de tristeza, isso é uma prova ou uma expiação. Se você vive num momento de alegria, isso também é uma prova ou uma expiação. Por isso que fala que o mundo é de provas e expiações. É por isso. Então, assim, quando a gente está no bem bom, vamos dizer assim, está tudo dando certo, está tudo maravilha, a gente está alimentado, está com sono em dia, está, sei lá, a família, tudo bem. Isso é uma prova também. Isso é uma prova. Para ver se a gente é capaz de sair da zona de conforto, e ir atrás dos infortúnios ocultos, certo? Mandar aqui meu abraço aqui para a galera que está chegando, meus companheiros, meus amigos, muito obrigado. Então é isso. O maior prazer que você pode experimentar aqui no mundo nessa condição, não deixa de ser uma prova e uma expiação. Não deixa de ser.
A gente pensa que prova e expiação é só sofrimento, tristeza, é dor. Não. A alegria que a gente vive aqui também é prova e expiação. Exatamente. E também a gente pode pensar o seguinte, eu já ouvi dizer isso, eu já li em fonte segura. Quando a gente passa por uma prova, é porque nós pedimos. É uma escolha nossa. Quando é expiação, aí não é escolha nossa não. Expiação é porque foi compulsoriamente colocado pra gente. Porque a gente tem que passar por isso. Então, assim, as situações que nós vivemos nesse mundo, ou pode ser uma prova ou pode ser uma expiação. Se a gente aceita de bom grado, ou seja, não, eu vou, então isso fica sendo uma provação. Eu preciso reencarnar com uma deficiência física. Eu estou escolhendo. Eu pedi. Foi concedido. Eu venho. Isso é uma prova. Eu fiz muita coisa... Outra situação. Eu fiz muita coisa errada em vidas passadas. Aí eu preciso passar pela situação que eu fiz o outro passar. Mas eu não quero. Aí acaba sendo o quê? Uma expiação. Expiar com X. Expiar é remir, é pagar com sofrimento. E a gente sabe que, olha só, nós precisamos limpar nossa alma, né? Limpar das máculas que a gente adquiriu em vidas passadas. A gente pode limpar de duas formas. Ou com suor ou com lágrimas. Quando eu falo limpar com lágrimas, é choro. Choro é sofrimento. Tem choro de alegria também, tem. Mas eu estou falando assim, nesse contexto. É choro, é sofrimento. E suor é trabalho. Então eu posso limpar as minhas máculas, ou seja, limpar os meus pecados, trabalhando no bem, trabalhando como voluntário, trabalhando pelo próximo, né? Não foi? Pois é, então é nesse sentido que acontece. Aí tem aqui a questão, a 130A. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida do espírito, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal. Em outras palavras, os espíritos respondem, certamente assim é. Uma necessidade. Nós temos necessidade de reencarnar. Por quê? Para nós evoluirmos, para nós testarmos as nossas habilidades, as nossas competências que nós amealhamos. A gente vai para o mundo espiritual, na erraticidade, fica lá, lembra André Luiz, o livro Nosso Lar? Está sempre aprendendo, sempre vendo experiências, sempre vendo a experiência dos outros e colhendo informações. Aí, tipo assim, aprendeu bastante, então agora você vai reencarnar. Lembra daquela situação que você estudou? Lembro. Pois é, você vai passar por aquela situação agora. Aí vai, reencarna. Para viver aquilo. Opa, sejam bem-vindas, bem-vindos, viu? Muito obrigado pela presença de todas e todos aqui. Eu sou o Ed Moura, você está no canal Somos Espiritismo. Então, assim, o espírito vem e reencarna para saber se ele realmente aprendeu aquilo que ele estudou no mundo espiritual, na erraticidade. Exatamente. Assim como nós aqui, a gente está aprendendo também, né? A gente está aprendendo na prática. Isso aqui é a prática, ó. Isso aqui, ó, reencarnado. Você também está reencarnado. Você está aprendendo as coisas na prática. Aí chega um momento em que cessou. Ou seja, o seu tempo acabou, né? O nosso tempo acabou. Aí esse corpinho morre, ele vai voltar para a Terra, não é? Vai voltar para a Terra. E nós, que somos, na verdade, nós somos espíritos, nós não somos esse corpo de carne, a gente vai para o mundo espiritual, levando conhecimentos práticos daqui, dessa vida. É o que a gente leva, né, para o mundo espiritual. A gente leva o quê? As virtudes e os vícios que a gente adquiriu. Simples assim. Tem vícios que a gente chegou aqui, a gente não tinha esses vícios, mas de acordo com a vida que se leva, a gente acaba adquirindo esses vícios, para depois se livrar deles lá na frente. Mas também a gente adquire virtudes, e essas virtudes que a gente adquire aqui agora, a gente leva, e elas podem ser transformadas em algo melhor, podem ser sempre confirmadas em nós. É assim que sucede, que acontece as coisas, sabe? É isso.
É sempre assim. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Olha só, todos os espíritos, todos que estão lá no mundo espiritual, eles se preocupam com a reencarnação que vão ter? Nem todos, viu? Nem todos têm essa capacidade. Eu não estou lendo aqui a resposta não, eu não li antes não, viu? Eu abri sorteadamente. Nem todos têm essa capacidade de se preocupar. Sabe por quê? Porque nem todos os espíritos têm condição de planejar a sua nova existência corpórea. Nem todos têm essa condição. Tem espíritos que se reencarnam compulsoriamente, vem pela compulsória que fala, né? Mas tem aqueles que já começam a planejar. Então, assim, a maioria de nós que estamos aqui nesse mundinho aqui no Brasil, tal, e outros países aí, nós planejamos a nossa reencarnação. Nós escolhemos. Então, assim, por isso que faz aquele meme, né? Aquele meme, eu não pedi para nascer, não sei o quê. Pediu sim, pediu. De repente a gente tem algum parente aí em casa que vem com esse papo, né? Não pedi para nascer, não sei o quê. Filho, pediu sim, vem cá, deixa eu te explicar. Pediu sim. Então nós todos planejamos a nossa existência. Mas há aqueles que não. Vamos ver a resposta? Eu vou ler de novo a pergunta. 331 do Livro dos Espíritos. Quem tiver o Livro dos Espíritos e quiser acompanhar, vamos embora. 331, a questão. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Vamos lá. Muitos há em que tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Tem espírito que sabe que fez muita coisa errada. Sabe mesmo, sabe que fez coisa errada, faz coisa que não devia, se iludiu, foi pela cabeça dos outros, foi igual piolho, né? Piolho é que vai pela cabeça dos outros, né? Então se fez um monte de coisa errada, tal. Aí tá lá na erradicidade agora vendo, né? Poxa vida, eu vou ter que reencarnar e passar por tal situação, vou ter que reencontrar os meus desafetos, eu vou ter que reencontrar as mulheres que eu enganei, eu vou reencontrar os homens que eu enganei. Aí fica pensando, eu vou reencontrar o povo, uma nação que eu traí. Aí fica pensando, sabe? Isso é uma punição, gente, isso é um inferno, sabe? Mas é aquela história, o inferno, a punição. Seja bem-vinda, viu, Ednária? Edna Maria, desculpa. Então, assim, porque ele fica preocupado, porque vai ter que passar por certas coisas que se ele não passar, ele não vai para frente, ele não vai crescer. Então ele fica com isso, então ele quer se livrar disso o mais rápido possível. Oi, Cláudia Florencio, seja bem-vinda. Então, assim, ele fica naquela coisa, então ele fica, tão inferno que ele faz? Não, eu quero reencarnar logo nessa situação para acabar com isso. Então ele reencarna, vem aquela coisa, sabe? Faz o que tem que fazer, boa noite, Mateus. Então assim, ele reencarna e começa a pagar o que, né, as coisas que ele fez de errado. Mas assim, nem todos têm essa condição ainda né? Olha só, muitos há que tal coisa não pensam, nem sequer compreendem. É porque assim, o espírito, quanto mais ele é primitivo, ele nem compreende o que é uma reencarnação. Pensa assim, Deus acabou de criar um espírito hoje. Criou hoje de manhãzinha. Aí esse espírito já reencarnou hoje à tarde. Só que ele não reencarnou na Terra, reencarnou no mundo primitivo. Então assim, ele vai crescer, vai ficar adulto. Provavelmente ele vive em uma condição muito hostil. Ele vive em um mundo inóspito, né? Um mundo primitivo, inóspito. Então, a expectativa de vida dele vai ser muito curta. Talvez ele vai até desencarnar, vai morrer como criança ainda. Talvez ele vai desencarnar. Então, assim, ele já teve a primeira experiência da reencarnação. Então, ele desencarna. Só que ele reencarna, tipo assim, ele não demora muito tempo na erraticidade, não. Ele já reencarna de novo. Não demora muito tempo. Ele sai de uma vida e já entra e já reencarna de novo. Aí ele vai. E vai passando por certas experiências, aí ele vai tendo aquela reminiscência, vai tomando consciência de que ele existe, vai evoluindo, até que chega um momento em que começa
a consciência começa a se ampliar. Conforme a consciência vai se ampliando, é o tempo que ele demora na erraticidade para reencarnar. Por quê? Porque ele já começa a pensar que ele pode reencarnar, ou seja, eu vou reencarnar. Um planejamento simples reencarnatório. Um planejamento simples. Eu vou esperar o espírito tal encarnar, porque eu vou encarnar também. E eu quero encontrar com esse espírito e nós vamos constituir uma família. Né? Então, assim, é um espírito masculino e um espírito feminino. A gente sabe que o espírito não tem sexo, mas tem tendências masculinas e outras tendências femininas. Então, um nasce no corpo de um homem e o outro nasce no corpo de uma mulher. Para quê? Para se encontrar e fazer uma família. Porque quer, deseja. Simplesmente. É um planejamento simples. Aí vai chegando um momento em que conforme vai ampliando mais ainda a consciência, aí os planejamentos começam a ser mais complexos. Até chegar a certo ponto em que o espírito ele adquire tanto conhecimento e ele vê que o mundo está indo, às vezes, por um caminho muito estranho, então ele pede para reencarnar, para ele ser uma pessoa que vai fazer uma descoberta, que precisa ser feita essa descoberta, seja científica, filosófica, religiosa, alguma revelação assim, que vai trazer luz. Eu estou falando assim já de espíritos puros, espíritos que não precisam reencarnar. E a gente tem inúmeros exemplos no mundo. Nós temos o exemplo máximo, é Jesus Cristo. O Cristo não precisava reencarnar. Só que ele julgou que se ele não reencarnasse, nós não iríamos entender a lei de amor e perdão que ele trouxe. Nós não iríamos entender a boa nova, que é o Evangelho, que a partir dele surgiu. Nós não entenderíamos, porque vieram vários missionários trazendo essa mensagem e a gente não compreendeu. Pelo menos grande parte de nós. E mesmo com Jesus tendo vindo, muita gente também, alguns não entenderam. A maioria entendeu, mas muitos não entenderam até hoje. Então é isso. Então, o exemplo máximo de planejamento reencarnatório foi o do Cristo. E do Cristo tem também outros exemplos. Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce aqui no Brasil, o próprio Chico Xavier, Divaldo, a Malala. Eu não duvido, cara, que a Malala ela planejou reencarnar lá naquele país que eu esqueci o nome. Pois é, ela reencarnou para ela ser uma missionária da educação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Certo? Assim como a Greta Thunberg também é um espírito que reencarnou porque ela quer ser uma missionária com relação ao meio ambiente. Para tentar dar um novo rumo para esse nosso planetinha. Ela é uma jovenzinha, ela vai virar adulta e ela, pelo jeito ela não vai largar, é a tendência dela, assim, é a vida. Então a gente vê que já começa a ter esse movimento para nossa terrinha ser uma terra de regeneração. Então começam a aparecer esses espíritos aí. Eu ouvi uma entrevista do Divaldo Franco dizendo que o Emmanuel, espírito mentor do Chico Xavier. Desde 2000 ele está reencarnado e no interior de São Paulo, em alguma cidade do interior de São Paulo. O interior de São Paulo é o que não está na capital. Levamos em conta. Então, assim, São Bernardo do Campo é interior. Vamos considerar assim, né? Eu sei que muita gente fala que não, mas tudo bem. Então, veja bem. Então, são espíritos que já estão vindo para conduzir o nosso mundo para um mundo de regeneração. Voltando à reencarnação, então é isso. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação, muitos há que tal coisa não pensam, sequer compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro, que os aguarda, constitui punição. Oi, Mércia, muito obrigado. Adria, muito obrigado. Sejam bem-vindas, sejam todos bem-vindos. A gente está fazendo aqui uma live livre, porque infelizmente a nossa convidada da noite de hoje não pôde participar. Nós não conseguimos mais contato com ela, a gente chegou a se conversar, né, planejou, eu fiz inclusive a arte da live, mas infelizmente não foi possível. Nós desejamos que ela esteja bem, né, então eu fiz uma oração para que ela fique, né, bem onde ela está. Eu espero que ela, né, se comunique conosco, né? Muito obrigado, viu? Pela presença, viu? Lar Espírita Maria Dolores. Então, assim, nós estamos fazendo live livre e é leitura aqui, ó, do Livro dos Espíritos. A gente abriu ao acaso
abrir o sorteado, né? Eu sei que tem muitos espíritos que não gostam da palavra ao acaso. Então, assim, a gente abriu o sorteado e estamos lendo aqui. Nós caímos justamente nesse capítulo aqui, ó, da volta do espírito à vida corporal. Caiu em cima. E eu tô lendo a questão 332. Se você tiver com o livro dos espíritos aí e quiser acompanhar, vai ser legal. Então vamos lá, ó, 332. Olívia, muito obrigado, viu, Olívia, pela presença. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Vamos fazer aquela brincadeira de inverter? Pode o espírito adiantar ou retardar o momento da sua morte corporal? Eu posso adiantar minha morte corporal? Ou eu posso retardar? Adiantar eu sei que pode. Todo mundo pode adiantar a sua morte corporal. Pode. Só que isso vai sair caro, pesado. Eu estou falando daquela atitude infeliz, daquela atitude, assim, que eu não tenho palavras, né, para dizer de tão infeliz que ela é, que é o suicídio. Estou falando do suicídio. Seja ele direto ou indireto, seja ele voluntário ou involuntário, é o suicídio. Então a pessoa ela antecipa a morte corporal. Só que ela fica presa ao corpo até cessar o fluido vital. O fluido vital, que é o que a gente recebe para nos manter vivos. O nosso coração, ele tem um limite de batidas, né, de sístoles e diástoles. Ele tem um limite. Chega um momento que ele vai parar. A gente não sabe qual é esse momento. O fato é que se a gente levar uma vida saudável, uma vida com boas práticas, saúde mental, a gente praticar a caridade, a beneficência, a benevolência, a gente entende que, tipo assim, quando o espírito está performando bem aqui nesse mundo, aqui, eu, você, todo mundo aqui que está aqui agora, quando o espírito está performando bem, eles lá falam assim, não, ele está indo bem, vamos deixar ele mais, vamos dar mais como é que fala? Ai, meu Deus, tem hora que foge as palavras. Assim, vamos dar mais um fluidozinho para ele estender. É o caso, Chico Xavier, ele ia psicografar 40 livros, parece, inicialmente. Era só 40 livros que ele ia psicografar. Só que ele foi tão bem, que aí acabou virando 412 títulos que ele psicografou. Então, por quê? Porque eu trabalho. Então isso rendeu para ele o quê? Uma vida maior. Então ele viveu até os 92 anos, mais ou menos, sabe? Por quê? Porque ele estava indo bem na reencarnação dele. Então, assim, isso acontece com a gente também. Agora, quando a gente vai muito mal, a gente começa a adquirir muitos débitos, fazendo muita coisa errada, chega uma hora e fala assim, não, vamos tirar essa criatura da vida porque só está se complicando. Aí diminui. Isso eu estou falando assim, a gente aqui encarnado. Agora, quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente pode chegar e falar assim, não vou reencarnar agora não, tô com preguiça. Ah, meu irmão, chegou a hora de você reencarnar, ó, tá aqui o seu plano reencarnatório, o seu corpo vai ser esse aqui, ó, você vai nascer em tal país, em tal cidade, vai ter esse mesmo família. Ah, não tô querendo não. Ah, não, porque não sei, não, tô com a panela ali no fogo, sabe? Eu não vou reencarnar agora não, deixa eu ir. Será que isso acontece? Vamos ler a resposta aqui. Olha só, a pergunta é essa. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Resposta. Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova. Pois entre os espíritos há também covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Como remédio capaz de curá-lo. Então veja só, nós temos o quê? Oi Fabi, muito obrigado pela presença. Nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nós somos livres.
Então nós temos essa condição, nós somos espíritos que alcançamos um nível de evolução em que nós temos o livre-arbítrio e ele é respeitado. Só que também, do jeito que tem o livre-arbítrio, existe uma lei de Deus chamada lei de causa e efeito. Isso é uma lei de Deus, é uma lei que funciona. Deus criou a lei e deixou ela lá, rodando e pronto. Então, assim, eu uso meu livre-arbítrio. Eu sou espírito, eu não estou aqui não, estou lá no mundo espiritual, eu sou um espírito desencarnado. Aí eu uso meu livre-arbítrio para procrastinar. Existe. Procrastinação no mundo espiritual. Aí vem um amigo espiritual, oferece para mim um planejamento reencarnatório, ele sabe da minha situação, ele sabe da minha jornada evolutiva, ele sabe da atual condição em que eu estou. Aí ele oferece um planejamento reencarnatório. Inclusive mostra até lá o corpo que eu vou vestir, o corpo que eu vou me transformar, né? Depois que eu nascer, criancinha, crescer e virar. Aí eu olho, vejo, eu sei que eu preciso daquilo, eu sei que ele está certo, mas eu falo assim, não quero não. Aí então, planejamento é desfeito. Aí depois vem de novo, ele vem, me oferece outro planejamento, por quê? Porque as coisas mudam, as coisas vão evoluindo, a Terra está girando, as coisas vão acontecendo. Aí vem, me oferece de novo. Aí eu olho, vejo tudo assim, falo assim, nossa, mas a situação é pior do que a outra, né, que ele ofereceu. Ah, meu Deus, não quero não. Aí eu vou naquela coisa de não quero não. Até que chega um momento em que a reencarnação acontece compulsoriamente. Fala assim, meu irmão, você vai ter que reencarnar. Você vai ter que reencarnar, porque não dá. E outra, a gente também sente tanta preocupação, tanto sofrimento, sente como se tivesse grilhões. Grilhões é aqueles negócios que coloca assim, e tinha uma corrente, né? Como se fosse uma algema grande, assim, com uma corrente aqui, ó. Aqueles grilhões que vão apertando, e a gente vai sentindo, sabe, dores, preocupação, vendo os outros evoluírem, vendo espíritos de luz, espíritos maravilhosos, e a gente lá parecendo um réptil, um crocodilo, vendo aqueles que a gente ama, indo para outro patamar, sabe, de evolução, e a gente parado, estacionado. Então chega a hora que o sofrimento é tanto, e eu não tenho palavras para expressar esse sofrimento. Então o espírito, ele reencarna. Reencarna às vezes de uma forma endurecida, de uma forma assim, de má vontade, aquela coisa toda, mas reencarna. Reencarna por quê? Porque ele precisa ter essa experiência. Aí ele começa a ver que reencarnando, peraí, não é esse bicho também que eu estou pensando, não. De repente, assim, eu posso transformar a minha reencarnação, ou seja, a minha existência corporal, em algo melhor. Eu posso sentir um certo conforto, um certo prazer em estar reencarnado. Mas, assim, isso não pode ser absoluto também. Não pode ser absoluto. Jesus já dizia, a felicidade não é deste mundo. Se ele falou isso, é porque não é realmente. Não é deste mundo a felicidade. Mas a gente tem aqueles momentos de alegria, aqueles momentos em que a gente sente algum prazer, sente a satisfação, porque senão também é muita tristeza, a gente não aguenta. Chega uma hora que a gente morre de tristeza, morre de falta de autoestima, morre de... Então, assim, a gente tem o dever de buscar a luz, igual as plantas buscam também o sol. A gente vê plantas, não só o girassol, mas outras plantas também, elas vão se desenvolvendo para onde tem sol, para onde tem luz, para fazer fotossíntese e tal, tudo mais. A gente também, a gente se desenvolve. Oi, B Souza entrou, muito obrigado. A gente se desenvolve também para a luz, ou seja, para a gente conseguir enxergar melhor e se sentir seguro. Para o quê? Para seguir, para evoluir. Então é isso. Nós podemos, o espírito, ele pode retardar ou antecipar a sua reencarnação, né? Pode apressar, atraindo por um desejo ardente, ou seja, ele quer reencarnar porque a Terra está passando por uma situação, ou seja, muitos dos espíritos que eles são afins, amigo, que ele ama, reencarnado, então ele quer reencarnar também para viver junto com eles, tipo assim, reencarnar de turma. Pô, minha turma reencarnou, eu quero reencarnar também. Aí vai lá e reencarna.
Aí de repente nasce todo na mesma família, ou nasce na mesma vila, na mesma rua, no mesmo bairro. Aí se encontra, forma aquela, sabe, forma aquela vizinhança, aquela, sabe, aquela turma boa, maravilhosa. Desde criancinha vai crescer. Nossa, tem tantos casos como esse, de pessoas que reencarnam, nascem na mesma rua, assim. Aí vão desenvolvendo e continuam morando juntos, assim, e é como se fossem irmãos, né? E vivendo experiências. Ah, isso acontece. Às vezes numa família tem pessoas que vêm em sucessivas reencarnações da mesma família. Só que, claro, trocando os papéis. Uma hora vem como pai, outra hora vem como mãe, uma hora vem como filho, vem como filha, outra hora reencarna como a secretária do lar, outra hora reencarna como um avô, né? Assim, alguém que vai ser avô. Então, assim, acontece essas, né? E geralmente nesses grupos, sempre também os espíritos falam assim, não, mas vamos colocar uma pessoa diferente aqui para aprender com vocês essa harmonia. Então vem uma pessoa, às vezes tem nada a ver, sabe? Inclusive a gente tem experiência nas nossas famílias aí, de pessoa que parece que caiu de paraquedas, mas não é caiu de paraquedas, tá lá para aprender, entender assim como é que rola essa harmonia, essa coisa boa. Então assim, só que ele tá lá na condição de quê? De um familiar mesmo, de sangue, né? Sangue do sangue. Então ele vai aprendendo, ao mesmo tempo que ele vai aprendendo, ele também vai ensinando também. Que tem isso, né? Esse tipo de educação é de mão dupla, né? Enquanto ensina, é ensinado também. Nana, muito obrigado pela presença. Lúcia, muito obrigado. E Ana, muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado mesmo. CE Caminho da Nova Era. Centro Espírita Caminho da Nova Era. Muito obrigado pela presença, viu? Então, veja só. E acontece muito isso aí. Eu já conheci num grupo espírita, lá quando eu era da época da mocidade, uma família que eles já tiveram essa revelação, não sei qual o motivo, mas eles tiveram essa revelação. Um membro me contou que tinha três pessoas na família que eles vieram várias vezes na mesma família. E sempre vinha um que não tinha assim, nada a ver, né? Pra quê? Pra aprender aquela coisa toda. Então, assim, o espírito ele pode antecipar quando ele vê que vai acontecer uma coisa muito boa, assim, ele quer fazer parte daquilo. Por exemplo, um país que vai passar por uma revolução. Aí o espírito diz, não, eu quero estar lá para passar por aquela revolução, tá, eu quero. Aí ele vai, tudo bem, ele quer, ele consegue. Só que depois vai dizer, poxa, por que eu fui reencarnar naquela revolução, né? Matei tanta gente, gerei tanta morte, eu traí, e agora, né? Gerei débitos, né? E aí ele vai reencarnar para limpar isso aí que ele fez. Ou então, assim, quando vai acontecer igual o Brasil, né? A gente estava na ditadura militar e lá nos anos 80 passamos para a redemocratização. Então muitos espíritos pediram para vir, para passar por esse momento, para viver essa redemocratização do Brasil. E aconteceu, né? Eu, por exemplo, fui na época eu tinha 14, acho que eu tinha 14 anos de idade, eu tinha 12 por aí, acho que era 12 anos de idade, quando eu vi acontecer os comícios, eu morava em Goiânia na época, eu vi acontecer os comícios, aqueles políticos fazendo viagens por todas as capitais e pregando as diretas já, né, aquela coisa toda, o voto direto, né, que antes não tinha voto direto. Então, assim, foi toda uma transformação, ou seja, passamos por uma revolução que não teve derramamento de sangue. Foi uma revolução, assim, processual, até a gente alcançar a democracia, a redemocratização, o voto, o pluralismo partidário e esses outros, né, atributos, né, de um país democrático, né, claro. Então, assim, muitos pediram para vir, para passar, aquela coisa toda. Inclusive, nessa época, eu estou me lembrando aqui que teve uma mensagem psicografada na Comunhão Espírita de Brasília, e eu fiquei sabendo disso de fontes seguras há muitos anos atrás, inclusive. Na época nem existia essa coisa de fake news, nem WhatsApp, nada. Eu vi num grupo de estudos que teve uma revelação, que Tancredo Neves, ele era o Joaquim Silvério, lá da Inconfidência Mineira, Joaquim Silvério reencarnado. Joaquim Silvério, lá quem ele foi? Foi o delator da Inconfidência Mineira.
Então ele fez a delação, ou seja, ele delatou, ele entregou todo mundo que estava fazendo a Inconfidência, e sobrou para quem? Para o Tiradentes, né? José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Que aí ele foi esquartejado, ele foi julgado, foi morto, esquartejado, fizeram aquela coisa feita. Aí quando ele veio, reencarnou como Tancredo Neves, ou seja, ele peregrinou pelo país inteiro para quê? Em busca da redemocratização do país. Então, assim, ele foi um dos que lutou bastante e arduamente mesmo para ter o quê? A redemocratização. Ou seja, o Brasil ser de novo um país independente. Só que aí ele foi acometido por aquele mal. Então ele foi internado aqui no hospital de base daqui de Brasília. E assim, passou por inúmeras cirurgias. Então assim, ele foi cortado de todo jeito. Assim, ele teve vários cortes pelo corpo, assim, cortes cirúrgicos que eu estou falando. Que deu mais ou menos uma ideia assim, de que ele estava pagando alguma coisa. Tanto é que quando o Brasil foi redemocratizado, ele não tomou posse. Ele foi eleito presidente, mas ele não tomou posse. Quem tomou posse foi o senhor José Sarney, que era o vice-presidente dele na época. Então, assim, foi um espírito que pediu ardentemente para vir, para reencarnar, para passar por tudo isso aí. Para quê? Para ele se depurar de um mal que ele tinha feito lá atrás. É um exemplo de um espírito que pediu ardentemente para reencarnar. Assim como tem também vários exemplos que a gente não chega aqui para nós, né, de espíritos que às vezes tem que reencarnar, mas ficam assim, não quero não, tô não sei o que, não tô preparado, eu não tô seguro. Aí tem espírito que fala assim, não, eu vou reencarnar com você, eu vou estar junto com você. Não, mas eu não... Sabe? Então, acontece isso aí. Então vamos lá, vamos evoluindo. Questão 333. 333. Quem tiver com o livro dos espíritos aí, ó, vamos lá. Pergunta. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Esse estado na erraticidade. De novo, se fosse considerado bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, ou seja, espíritos que estão na erraticidade, e dessa forma, né, não ambicionasse, não tivesse a ambição de evoluir, de elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estado? E aí? Olha só o que eles respondem. Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm de se elevar. Esse é o destino de todos. Vamos pegar aqui um exemplo, para ficar fácil. Escola. Escola é sempre um bom exemplo, né, gente? É uma maravilha. Entra uma turma toda fazendo... Na minha época existia o pré-primário. Hoje em dia eu acho que é o jardim, né? Jardim 1, jardim 2 e tal. Bom, eu sei que de repente esse espírito se encontra lá já numa determinada série escolar aí. Vamos pegar aqui a terceira série, né? Do primeiro ano. Aí chega um aluno lá e fala assim, não quero estudar não. Eu vou... Tá tudo bom aqui, estou me sentindo bem, eu acho que eu já aprendi muito, né? Eu vou só vir para a escola mesmo e não vou estudar não. Aí o que acontece? Ele não, eu acho que ele não é promovido. Vamos dizer assim, que ele está numa série que ele, se ele não for aprovado na prova, ele não é promovido para a série seguinte. Vamos colocar assim que é melhor, porque eu não estou muito bem ambientado com essa nova diretriz, né, educacional. Aí o que acontece? Ele fica frequentando a escola, mas não faz prova, não estuda. Então, assim, todo mundo começa a ser progredido e ele vai ficando. Ele vai ficando, vai ficando. Chega uma hora que ele está já numa idade em que ele está grande, ele já está mais velho, e só no meio de menino pequeno. E menino pequeno que sabe mais que ele, porque estuda e ele não quer estudar. Então chega uma hora que ele começa a se sentir envergonhado, né? Ele começa a se sentir mal, começa a sentir, poxa, Aí ele vai às vezes conversar com alguns amigos e fala, pô, você ainda tá lá naquela série ainda, você não conseguiu. Aí se sente mal, aquela coisa toda tal. Então assim, ele parece que vem aquela necessidade de querer evoluir, ou seja, não, eu quero sair daqui, né? Então começa a estudar e pronto, progride. Eu vou dar meu exemplo, eu entrei um pouco tarde para a universidade, né? E eu lembro que todas as pessoas que eu me relacionava, todos faziam já universidade, faziam faculdade, e eu ainda não. Então eu me sentia mal, dava aquela coisa assim em mim, sabe? Eu
sei lá, ficava preocupado, ficava pensando no futuro, me dava ansiedade, e eu vendo todo mundo, sabe? Até que chegou uma hora que eu me propus a estudar, falei, não, vou entrar para a universidade. Aí fiz cursinho, fiz a coisa certa, fui atrás mesmo, assim, ó, com afinco, e consegui, graças a Deus, ser aprovado no vestibular, e fui estudar. Aí eu me senti bem, assim, deu até aquela coisa, a autoestima da gente melhora, né, tudo assim, melhora. Então, foi isso que aconteceu. É o que eles estão falando aqui, né, questão 33. Então, assim, o espírito, ele não pode, ele tem que reencarnar, mas ele não pode ficar procrastinando isso infinitamente. Não, chega uma hora que ele não aguenta mais. As condições mudam. Por exemplo, um espírito que fica lá no umbral. Lembrando que o umbral não é o inferno do espírita não, viu gente? Umbral não é. Umbral é uma zona sombria em que os espíritos que vibram com essa condição vão para lá. Ou seja, eles se atraem e acabam formando um ambiente. Né? É assim que funciona. Então fica lá no umbral, achando que tá bom. Só que chega uma hora que ele começa a entender que não tá bom. Que tem coisa melhor. Então ele começa a ter contato com espíritos de luz, porque o espírito de luz vai lá para tentar resgatar alguns, né, que estão em sofrimento. Então ele começa a entender assim, nossa, mas aquele espírito é tão bonito, né? Por que será que ele é? Até que ele entende que aqueles espíritos lá já foram como ele, só que evoluíram. Então ele pensa, não, se eles foram igual a mim e evoluíram, isso quer dizer que eu posso evoluir também. Aí ele começa a ir atrás, saber e segue para a luz. É dessa forma. Questão 334. Existe predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Ou seja, Elizabeth, muito obrigado pela presença. Ou seja, o espírito está predestinado a reencarnar num determinado corpo, ou é só na última hora que ele fica sabendo qual corpo que ele vai? Ou seja, tipo assim, aquela surpresa, né? Quando ele olha assim, ele abre um pacote de presente. É esse corpo que eu vou reencarnar? Meu Deus! Eu vou ter esse bíceps? Nossa! Eu vou ter essa cintura? Se for, né, feminino, né? Eu vou ter esse narizinho. Tô brincando, gente, é palhaçada. Então é o seguinte, o espírito, dependendo da sua condição evolutiva, ele pode planejar, e eu já tinha falado isso lá atrás. Ele pode planejar, inclusive ele vê no plano reencarnatório dele, ele vê lá o formato do corpo. André Luiz fala de um espírito feminino que ia reencarnar como missionária. Aí quando ela foi ver o plano reencarnatório dela, estava tudo legal. Quando ela viu o corpo que ela ia usar, ela olhou assim e falou assim, não, eu vou ser missionária, esse corpo está muito bonito. Esse corpo aqui está muito de acordo com os padrões de beleza do mundo em que eu vou reencarnar. Não pode ser assim não. Vamos mexer aqui para ele ficar um pouquinho mais fora do padrão de beleza, porque senão não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Eu vou ser assediada. Vai ter muitos aí que vão me procurar justamente porque eu tenho um corpo bonito. Não vão nem querer saber se eu sou um espírito bonito, né? Se eu tenho uma alma bonita, né? Vou querer ver o quê? Vai querer só. Então ela foi, pediu e mudaram, fizeram um corpo fora dos padrões de beleza, de acordo com a época que ela ia reencarnar. Tá num dos livros do André Luiz isso aí, pessoal. Então vamos lá para a resposta? Vamos lá. O espírito é sempre de antemão designado. O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e virá que tal espírito se uniria a tal corpo. Depende da prova que suportará. Sabia que a beleza é uma prova também? Exatamente. É complicado assim a gente falar, são assuntos sensíveis, né? A gente falar de beleza. O que é beleza, né? Beleza para mim pode ser uma coisa, para você é outra, para quem tá, né? Você que está aqui, todos vocês é outra.
beleza para uma determinada cultura aqui no nosso mundo, né, um determinado país, uma determinada etnia, a beleza é outra coisa. Então, assim, é um assunto sensível e é muito difícil a gente querer falar disso aí de uma forma aprofundada sem fazer entrar naquela coisa do preconceito, né, e cometer alguns até crimes, né, verbais, assim, então a gente tem que tomar muito cuidado para falar sobre isso, né? Mas assim, do mesmo jeito que o espírito que reencarna de acordo, oi, autoajuda, olá, autoajuda, seja bem-vindo. Então o que acontece? Isso é um assunto muito sensível. Então o espírito ele precisa passar do jeito que precisa passar pela provação da riqueza e da pobreza, o espírito precisa também passar pela provação da beleza e da feiura. Vamos colocar assim para ficar mais simples. É o padrão de beleza ou fora do padrão de beleza. Então é isso. Porque são competências que o espírito está desenvolvendo em si. Então aquela coisa. Tem espíritos que reencarnam num corpo que é de acordo com o padrão de beleza, só que aí acaba ele querendo mais, então ele recorre a clínicas de estética, hoje em dia, né, faz cirurgias, até às vezes desnecessárias, porque quer compulsivamente conquistar aquele padrão de beleza que está na cabeça dele, que muitas vezes nem existe. Mas isso não deixa de ser um aprendizado. Recentemente não, já tem alguns anos, eu tive a triste notícia de uma mulher que foi fazer um procedimento estético e morreu. E é uma mulher muito bonita, assim, de acordo com os padrões de beleza nossos. Muito bonita mesmo, muito bonita. Ela, infelizmente, desencarnou. Esse espírito, esquece a mulher, esse espírito que estava nesse corpo, que estava de acordo com os padrões de beleza aqui desse mundo, aprendeu uma coisa. Aprendeu que isso é ilusão, isso é vaidade, é uma coisa que tem que ser controlada, né? Não leva a nada. Ou seja, chegou a hora que ela estava no auge da plenitude dela, assim, na juventude. A gente vê pelas imagens, jovem, bonita, mas foi fazer o quê? Um procedimento que nem precisava fazer. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente vê o Chico Xavier, por exemplo. Gente, não, na boa, só me desculpa, eu vou falar aqui, tá? Desculpa, um bichinho é feio, cara. O Chico Xavier é feio, feio. Mas assim, ele é a alma bonita. O que a gente via no Chico Xavier era a beleza do espírito dele. Então, assim, quem conheceu o Chico, assim, ficava deslumbrado. Por quê? Porque não via o corpo, né? Via o espírito, via aquele brilho nos olhos de se encher. Então você vê assim, que é um espírito que fez tanta coisa maravilhosa, tanta coisa boa. E a gente viu qual que é a real beleza. A real beleza é a do espírito. Irmã Dulce. Gente, Irmã Dulce tinha 1,5 m. Ou menos. Quem conheceu ela ainda andava assim, meio emborcadinha assim. Tinha um problema de coluna seríssimo. Ela dormia numa cadeira, porque ela não conseguia deitar. Ela sentia dor. E dizem até que foi a cadeira dela que construiu o hospital que ela construiu. Que as pessoas chegavam lá e eu conhecer a obra dela, perguntavam, onde é que é o seu quarto? Ela mostrava lá a cadeira. A pessoa fala assim, não, você dorme nessa cadeira? Não, eu vou fazer um cheque aqui, precisa comprar uma cama bonitona pra você, irmã Dulce. E fazer aquele checão, né? Porque, gente, cheque, deixa eu explicar aqui para os jovens aqui. Cheque era um talão em formato de papel, mídia de papel, vamos falar assim, em que a pessoa escrevia lá e assinava. E aí quem recebia esse cheque ia lá no banco e pegava dinheiro. Ou então depositava e tinha um crédito, certo? Isso é cheque. Então a pessoa ia lá, preenchia o cheque, dava para a Irmã Dulce. A Irmã Dulce, em vez de comprar uma cama para ela ia e comprava cimento, comprava tijolo, comprava materiais de construção, pagava mão de obra para quê? Para construir o hospital. Que até hoje funciona lá em Salvador. O hospital lá da Irmã Dulce, né? Então, assim, então quem conheceu a Irmã Dulce fala, até tem um filme sobre ela, né, inclusive, sobre, assim, a gente vê um espírito, por exemplo, que quando reencarnou era um espírito muito bonito, assim, era uma mulher linda, uma mulher loira, assim, tinha os olhos azuis, nasceu na Alemanha, Irmã Sheila, espírito Sheila, quem não conhece? Inclusive ela trabalha muito aqui no Brasil, viu? Ela trabalha muito aqui no Brasil, um espírito muito presente. Tem grupos espíritas com o nome dela, lá em Minas Gerais, inclusive.
E ela era uma enfermeira, e era uma enfermeira que na época da Segunda Guerra Mundial ela cuidava de crianças. Inclusive, quando houve um ataque aéreo, ela foi junto com as crianças, muitas crianças mesmo, para um abrigo antiaéreo, de ataque antiaéreo. E ela morreu num desses bombardeios. E ela, assim, ela ajudou bastante mesmo as crianças, ajudou bastante as pessoas. Mas, no entanto, ela não se apegou muito a essa coisa de beleza física, não. Assim, para ela, tanto faz. Se ela fosse bonita ou não fosse bonita, tanto faz. Ela não estava presa a isso. Oi, Marluce, muito obrigado. Assim como a gente também vê pessoas assim que trabalham de uma forma anônima, pessoas que cuidam, não necessariamente são espíritas, às vezes de outras religiões, são missionários. Você vê que são pessoas bonitas mesmo, assim, fisicamente falando, mas elas não se apegam a isso não. Ou seja, elas querem trabalhar, fazer o bem. Francisco de Assis, me disseram que ele era um homem muito bonito também, mas ele estava nem aí para isso. Ele não se importava muito com beleza física. A Clara de Assis também, Clara que era uma jovem que se apaixonou por ele, e ela entrou para a ordem, aí virou até inclusive a ordem das Clarissas. Ela também era uma mulher bonita, e ela se dedicou a seguir Francisco de Assis e fazer também, né, os trabalhos lá de caridade pelos pobres e tudo mais. Então você vê que são espíritos que tanto faz, se vai encarnar com esse corpo, aquele corpo, não, eu quero que o corpo dê conta só. Eu quero que o corpo funcione bem porque eu quero fazer a caridade. E pronto. Não é legal isso aí? Asas CG, muito obrigado pela presença, viu? Pessoal, nós estamos fazendo a live livre, né? Vocês podem ver que está escrito aqui, ó, live livre. Então nós pegamos aqui o livro dos Espíritos, tá aqui. A gente abriu de uma forma aleatória, aí caiu aqui, ó, nesse item aqui, ó, da volta do espírito à vida corpórea. O capítulo 7 do Livro dos Espíritos. Então a gente estava lendo aqui sobre isso, né? Quando o espírito vai reencarnar, como é que acontece. A nossa live já está chegando no final, infelizmente. Nós fazemos live de 60 minutos, até para não cansar quem está vendo e também para não cansar quem está fazendo. A nossa convidada da noite de hoje, ela não pôde estar presente conosco. Nós tentamos nos comunicar com ela. A gente até estabeleceu uma comunicação via WhatsApp satisfatória, mas depois que eu fiz a arte e mandei para ela não sei se ela visualizou, mas não aprovou. Então a gente não pôde divulgar, porque ela não aprovou, né? Eu não vou divulgar uma arte, um cartaz de divulgação de uma live, se o convidado não aprovar. A gente não faz isso. Então, como ela não falou nada, então eu vou entender que ela não aprovou a arte, mas também não falou nada. Então, eu vou entender assim que aconteceu algum problema, ela não pode estar conosco. Então, a gente está fazendo orações por ela, para que tudo dê certo, para que essa mulher ela fique bem, esteja bem, ela, a família dela. E quem sabe uma próxima vez ela venha estar aqui conosco para fazer uma live compartilhada, né? Todos sabem que na sexta-feira nós fazemos live com convidados, e quando o convidado não pode participar, ou ele desmarca, ou acontece alguma coisa assim da gente não conseguir se comunicar, e a gente não consegue também convidar outra pessoa, a gente faz live livre. A gente não deixa de fazer a live. Então hoje a gente leu aqui o Livro dos Espíritos, e na próxima sexta-feira já vamos estar no mês de julho, né? E a gente vai estar com uma proposta nova de lives aí. Nós vamos conversar com a Camila, que é do canal Espiritismo Sem Tabu. E vai ser um formato de live diferente, que a gente vai fazer na sexta-feira. Vai ser estilo o convidado convida. Como é que é isso? Eu convidei a Camila para ela fazer live com a gente. Ela aceitou. Aí eu expliquei para ela e ela gostou da ideia. Então ela vai convidar uma pessoa para no dia vir com a gente. Eu não sei quem é essa pessoa. É um convidado dela. Convidado dela. Aí nós vamos ficar 3 pessoas aqui fazendo live. 3 ou 4 pessoas, né, também, né? Que o Instagram já permite a gente fazer isso. Então, o mês de julho vai ser todos assim, com lives nesse estilo, o convidado convida. Então, eu gostaria que vocês pudessem participar conosco das nossas lives do mês de julho, que vai ser assim, nós estamos no mês de junho fazendo lives especiais com pessoas da comunidade LGBTQIA+,
Nós fizemos live com Jean Paul, do perfil Um Gay Espírita. Fizemos live com Betinho, do Conectando Caminhos. Fizemos live com a galerinha do Big Talk Espírita. E assim, foi muito legal. Hoje seria com a nossa convidada, que é uma mulher trans, mas ela infelizmente não pôde participar. Mas assim, a gente está orando por ela para que tudo dê certo, que ela fique bem, tá bom? Então eu já vou me despedindo aqui de vocês, muito obrigado. Eu gostaria de convidá-los, né, para fazer uma oração. Não vão embora, não me abandone, não me deixe falando sozinho. Vamos fazer uma oração, tá bom? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nossa Mãe, pelo dia que tivemos hoje, agradecer por essa live, pelos conhecimentos amealhados, agradecer pela presença marcante dos espíritos amigos que estiveram aqui nos intuindo, nos envolvendo com seus fluidos e seu amor, para que nós pudéssemos fazer essas leituras tão edificantes do Livro dos Espíritos. Muito obrigado, meus irmãos, que todos que participaram dessa live sejam abençoados e que todos que estejam vendo a gravação dessa live também recebam essas bênçãos. Muito obrigado e que assim seja. É isso aí, essa live vai ficar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo e depois ela vai ser migrada para o YouTube. Nós estamos presentes no YouTube, canal Somos_Espiritismo, e temos uma página no Facebook, canal Somos Espiritismo. E aqui no Instagram, que você já conhece, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Liana, você chegou agora, né? E a Line Machado também chegou. Desculpa, a gente já tá acabando a live, tá bom? Mas vai ficar salvo no IGTV aqui do canal Somos Espiritismo e depois vai pro YouTube. Vocês podem assistir, tá bom? Então, tchau, muito obrigado. Um beijo e bom fim de semana para todas e todos.